Mizuto e Yumi se tornaram um casal nos últimos anos da escola, como muitos relacionamentos nessa idade, acabando de forma ruim e deixando ambos amargurados sobre o amor. No entanto, o destino tinha outros planos para os dois. Seus pais se casaram, transformando os ex-namorados em meios irmãos. Agora, Yumi e Mizuto discutem sobre sua nova relação, mas devem esconder de seus pais sua relação passada. Quando a mãe deles entra na sala, ela pergunta o que está acontecendo, e ambos explicam que estavam esperando por ela na porta. Eles discutem antes e depois da saída da mãe, voltando a se desentender. A briga era sobre a atitude um do outro, considerando o passado como ex-casal e tentando esconder isso dos pais, o que era bastante constrangedor. Naquela noite, a família se reuniu para o jantar. Após comerem, os ex-namorados lavaram os pratos juntos. Seus pais os observaram orgulhosos por terem decidido morar juntos. Mizuto foi para o quarto ler um livro. Poucos momentos depois, Yumi bateu na porta e entrou. Ela reclamou sobre quanto tempo mais ficariam se chamando pelos primeiros nomes, e Mizuto perguntou como ela queria ser chamada. Yumi respondeu que queria ser chamada de irmã, como a mais velha, mas Mizuto argumentou que eles nasceram no mesmo dia. Yumi rebateu dizendo que ela nasceu às 11h04 da manhã, enquanto Mizuto nasceu às 11h34. Eles não chegaram a um consenso sobre quem seria o irmão mais novo. Foi quando Yumi sugeriu um desafio, onde eles agiriam como irmãos inocentes, mas assim que um deles agisse de forma contrária a isso e fosse pego, seria o irmão mais novo e teria que obedecer uma ordem do outro. Mas essa regra também vale para quando os dois estão a sós. Mizuto concordou com as regras, e Yumi seguiu mexendo nas coisas de Mizuto em seu quarto, como um irmão normal faria. Mizuto entendeu o motivo pelo qual Yumi propôs o jogo, então ele decidiu jogar suas cartas da melhor forma possível e se aproximar dela da maneira mais sutil e fofa, pedindo para eles pararem com isso e fazerem as pazes, mas óbvio que era tudo atuação. Isso fez Yumi se lembrar do garoto por quem ela se apaixonou, deixando ela envergonhada. Mas ela percebe que era tudo um truque de Mizuto para fazer reagir diferente. Com isso, Yumi deve realizar um desejo de Mizuto, e ele pede que ela o chame de irmão, e por alguma razão, isso mexeu com Mizuto, fazendo ele ficar vermelho. Ele fingiu que estava tranquilo com a situação, mas Yumi ficou incomodada com o quão facilmente Mizuto escondia seus sentimentos e saiu irritada. A coisa ficou complicada quando eles tinham que se aturar até na escola, já que eram colegas de classe por causa dos sobrenomes. Durante a cerimônia de boas-vindas, Yumi fez um discurso representando o colégio e causou uma boa impressão com seus colegas, ganhando popularidade instantânea. Enquanto isso, Mizuto ficou irritado quando alguns outros garotos da classe se aproximaram dele com segundas intenções com sua ex-namorada. Mizuto não ficou nada contente ao perceber que seus colegas de classe queriam se aproximar de Yumi. Para esfriar a cabeça, ele foi ao banheiro. Enquanto isso, os mesmos garotos continuavam comentando sobre a aparência de Yumi, o que era desconfortável para Mizuto, já que ela também era sua ex-namorada. Quando ele chegou em casa, Yumi o questionou sobre ele não fazer nada sobre a situação e Mizuto pareceu indiferente, o que a deixou incomodada. No dia seguinte, os mesmos colegas de classe cumprimentaram Mizuto novamente, mas Yumi interveio, entrelaçando o braço com o dele e apertando ele com seu corpo. Isso os deixou surpresos, e Yumi disse que queria um tempo a sós com seu irmãozinho amado. Ao chegarem aos armários, Yumi mudou de humor para o modo ex-namorada novamente. Mais tarde, como estavam sozinhos em casa, decidiram preparar o jantar juntos. Enquanto Mizuto pensava no que cozinhar, Yumi lembrou da situação de mais cedo na escola, onde acabou chegando perto demais de Mizuto, o que a deixou envergonhada. Durante a refeição, Yumi ainda pensava na situação e comentou que Mizuto deveria esquecer o que aconteceu. No entanto, ele só se deu conta depois que ela mencionou. Isso deixou ela irritada. Yumi foi tomar um banho para relaxar, ainda incomodada com o fato de Mizuto não ter sido afetado quando ela se aproximou dele. Então ela teve a brilhante ideia de provocar ele um pouco. Ela saiu do banheiro usando apenas uma toalha e foi até a sala, onde Mizuto estava lendo tranquilamente. Ele ficou sem palavras ao ver ela daquele jeito. Yumi ficou satisfeita com a reação dele e brincou dizendo que aquilo deveria ser algo normal entre irmãos. No entanto, ao perceber que sua toalha quase caiu, ela ficou em choque e começou a entrar em pânico. Mizuto rapidamente a cobriu com sua jaqueta e a advertiu por ser imprudente. Yumi tentou se levantar, mas tropeçou, e Mizuto a segurou antes que caísse. Eles acabaram se aproximando demais no sofá e quase se beijaram, mas ouviram os passos dos pais chegando, e rapidamente se afastaram. No dia seguinte, os alunos estavam realizando testes físicos na escola. Um colega de classe chamado Kugu se aproximou de Mizuto e pediu para ser seu amigo. Mizuto suspeitava que Kugu queria se aproximar de Yumi também, mas ele negou. Enquanto isso, as meninas foram para a enfermaria medir o índice de massa corporal. A colega de Yumi, Izana, comentou sobre a aparência dela, admirada com o quanto o corpo dela é atlético, dizendo que queria ter o corpo como o dela. Yumi explicou que há um ano atrás seu corpo era como o de Izana, e que tudo nela cresceu rapidamente, o que deixou a garota ainda mais intrigada. Izana abraçou Yumi, agradecendo pelo pingo de esperança que recebeu.
Após concluírem as medições, elas retornaram ao ginásio para continuar os exercícios. Izana mencionou que não era boa em esportes, mas na verdade ela é um monstro, deixando Yumi sob pressão para manter a aparência e ser boa nos esportes também. Ela também avistou Mizuto do outro lado do ginásio, e ao perceber que ele havia desistido de seus abdominais, decidiu dar o seu melhor, já que ela precisava ser exemplar e não poderia ser como ele, completando 32 repetições. Após inúmeros exercícios, eles foram para um teste de velocidade e Yumi conseguiu o segundo lugar, mas de repente perdeu a consciência, e Mizuto estava lá para pegá-la antes de entregá-la a Izana. Eles foram até o escritório da enfermeira para que Yumi pudesse descansar. Foi então que Yumi confessou a Izana que havia treinado secretamente em seu quarto, com medo de que as pessoas achassem que ela não era digna de ser representante por ser péssima nos esportes. Izana achou isso admirável e se sentiu aliviada ao perceber que Yumi também era uma garota normal com problemas e sentimentos. Por causa disso, elas formaram um vínculo e agora se tratavam como melhores amigas. No caminho para a sala, elas encontraram Mizuto, que brincou com Yumi sobre ela estar com olheiras e saiu. Izana percebeu que Mizuto era gentil com Yumi, mas Yumi não consegue ver isso. No dia seguinte, Izana ficou chateada quando Mizuto disse a ela que Yumi não pôde ir à escola porque estava com febre. Kogu estava lá para animá-la e provocá-la, mas isso não ajudou muito. Izana disse a Mizuto que queria visitar Yumi após a aula e comprou ingredientes para preparar uma comida para ela. Quando chegou, encontrou Yumi deitada na cama, chamando por Mizuto enquanto dormia. Eles a acordaram e foram para a cozinha preparar mingau. Enquanto cozinhavam, Izana percebeu que Mizuto já havia tido uma namorada, pelo jeito que ele tratava as mulheres. Mizuto não comentou nada sobre isso, e Izana foi alimentar Yumi. À medida que o sol se punha, Izana foi para casa, e Mizuto informou Yumi que ela já tinha ido embora. Yumi, no entanto, só queria segurar a mão de Mizuto para dormir, assim como faziam quando eram namorados. Mizuto lembrou dos tempos do ensino fundamental, quando ele e Yumi eram um casal que compartilhava críticas de livros. Eles eram um casal normal na época, mas terminaram devido a um pequeno mal-entendido. Anos depois, descobriram que seus pais haviam se casado novamente, e naquele momento souberam que estavam condenados. Agora eram irmãos com um passado em comum. Voltando ao presente, Mizuto ficou cuidando de Yumi e fez tudo o que ela pediu. Foi então que Mizuto começou a suspeitar e mediu a temperatura de Yumi, descobrindo que a febre dela havia diminuído e que ela estava apenas fingindo estar doente. Mizuto a repreendeu por se aproveitar dele, mas como Yumi ainda estava se recuperando, decidiu deixar passar dessa vez. Yumi, sentindo-se envergonhada, e pediu a ele que não a deixasse, e Mizuto assegurou de que não iria a lugar nenhum. De volta ao passado, descobrimos que Yumi era completamente apaixonada por Mizuto durante o ensino fundamental. Ela estava obcecada com uma borracha que Mizuto deu a ela de presente, guardando em uma caixa junto com outros presentes dele. Ela tratava essa caixa com uma reverência quase religiosa, e realizava um ritual admirando seus presentes todos os dias. De volta ao presente, a cena mostra Yumi com uma roupa íntima de Mizuto, cheirando ela como uma namorada ou irmã obcecada. No final, Yumi culpou Mizuto pela sua recaída, questionando o porquê dele usar cuecas. Ela analisou a situação em excesso, sonhando acordada sobre ser pega por Mizuto e imaginando as consequências. Para esconder seus desejos secretos, ela esperou até que todos estivessem dormindo e se esgueirou até o quarto de Mizuto para devolver a roupa íntima onde pertencia. No entanto, ficou surpresa ao encontrar Mizuto também se aproximando de seu quarto, segurando seu sutiã. Isso criou uma situação desconfortável. Yumi admitiu abertamente que havia recaído em seus velhos hábitos e confessou que costumava guardar tudo que Mizuto lhe dava. Mizuto desprezou isso como algo estranho, mas as suas orelhas vermelhas entregaram que ele estava envergonhado. Yumi perguntou por que ele estava com seu sutiã, e Mizuto explicou que foi um acidente. Ele o encontrou na máquina de lavar e quando seu pai passou, não teve escolha a não ser levar para seu quarto. Yumi aceitou a história de Mizuto como a sua própria sem questionar, usando a mesma desculpa. Ela então perguntou se ele tinha feito algo estranho, como mexer em seu sutiã, e Mizuto negou, embora com uma hesitação desconfortável que parecia confirmar suas suspeitas. Ele também negou tê-lo cheirado. Como ambos haviam quebrado as regras do desafio, Mizuto sugeriu que ambos dessem uma ordem um para o outro, mas Mizuto disse a Yumi para não interferir em sua vida fora de casa, argumentando que irmãos não deveriam se intrometer nos assuntos um do outro. Yumi concordou e seguiram em frente. Após a escola, Yumi viu Mizuto com outra garota que se parecia com ela do ensino fundamental. Ela presumiu que isso era o que Mizuto queria dizer com não se intrometer nos assuntos um do outro e ficou com ciúmes. No dia seguinte, Yumi voltou para casa e notou um par de sapatos. Pensando ser da garota que Mizuto estava em um encontro, ela tirou uma foto como prova e ligou para Mizuto, pedindo que pegasse algo no seu quarto, o que era uma mentira. Mizuto concordou, e Yumi correu para o quarto dele, mas encontrou apenas Mizuto lá.
Yumi sentiu-se frustrada por não ter pegado a pessoa a tempo. Mizuto ficou perplexo, então Yumi explicou que o viu trazendo uma garota para casa. Mizuto insistiu que estava sozinho, mas Yumi mostrou a foto como prova. Por alguma razão, Mizuto pediu para verificar seu quarto, mas não havia nada lá, deixando Mizuto ainda mais confuso sobre a situação. Ele concordou que estava com uma garota apenas para provocar e disse que estava cansado, o que fez Yumi pensar demais e se perguntar se Mizuto e a garota fizeram coisas. Na realidade, a garota era Izana disfarçada com uma peruca. Ela estava tentando convencer Mizuto a se casar com ela para poder ficar mais próxima de Yumi e morar sob o mesmo teto. Mizuto, sem saber o que fazer, ligou para Kogu em busca de ajuda. A única sugestão que Kogu conseguiu oferecer foi que Mizuto continuasse rejeitando ela. Se isso não funcionasse, Kogu tinha outra ideia que deixou Mizuto em choque. Mais tarde naquela noite, Mizuto foi ao quarto de Yumi e usou seu direito de uma ordem, convidando Yumi para um encontro. A garota ficou vermelha e Mizuno estava pronto para colocar seu plano em prática. Mas é aqui que chegamos ao fim do recap da primeira parte desse anime incrível. Se quiser parte 2, comenta aqui embaixo. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Até a próxima! No dia seguinte, Yumi estava esperando por Mizuto, mas ao ver Mizuto chegar tão bem vestido parecia um sonho realizado para Yumi, e ela não pôde deixar de admirá-lo. Eles estavam indo em um encontro no aquário, uma atividade comum para casais, o que fez Yumi analisar demais a situação deles. Quanto mais olhava para Mizuto, mais ela não conseguia parar de pensar em como ele era atraente. Quando chegaram ao balcão, Mizuto pegou a mão dela, levando-a para dentro. Enquanto isso, Izana e Kogu seguiam nada discretamente. Mizuto estava ciente da vigilância deles, pois tudo fazia parte do plano de Kogu, que instruiu Mizuto a mostrar para Izana que ela não tinha chance contra ele. O lugar estava ficando lotado, então Mizuto puxou Yumi para mais perto, que quase desmaiou de amor. Eles pareciam mais um casal do que irmãos e o plano estava indo bem. No banheiro, Mizuto ligou para Kogu para discutir a situação deles, mas Kogu não conseguia parar de rir, já que o plano estava funcionando. Enquanto isso, Yumi foi para outro banheiro e se perdeu pelo caminho de volta, acabando sentada em um lugar diferente no prédio. Mizuto mandou uma mensagem dizendo que iria encontrar. Isso lembrou Yumi de seu primeiro encontro com Mizuto, quando ela também havia se perdido e Mizuto veio em seu resgate. Mas ela ainda se sentia desconfortável sobre a forma como ele estava tratando. Mais tarde, Mizuto chegou com uma bebida para Yumi, assim como no seu primeiro encontro, provocando-a sobre seu péssimo senso de direção. Era uma provocação leve, mas o suficiente para deixar ela confortável novamente. O dia continuou com os dois meio-irmãos discutindo e debatendo vários tópicos, desde livros até tubarões. O dia terminou e eles foram para casa separadamente. Yumi chegou em casa primeiro, e Mizuto sentiu um pouco de nostalgia. Izana chamou Mizuto de trás, fingindo que se trombaram por acaso. Eventualmente, Izana se desculpou por ter entrado em sua casa no dia anterior, justificando-se dizendo que era culpa de Mizuto por ter deixado a porta destrancada. No entanto, ela não pararia de pressionar Mizuto a se casar com ela para se aproximar de sua ex-namorada. O dia chegava ao fim, e Yumi ainda estava atormentada sobre a garota que estava com Mizuto. Mais tarde, quando Mizuto chegou em casa, Yumi pediu para gravá-lo, usando um dos pedidos que ele não podia recusar. Mizuto passou a posar como modelo enquanto Yumi tirava fotos dele, revelando sua obsessão pelo pobre jovem. Enquanto continuavam, Mizuto ofereceu a ela mais um desejo. Yumi timidamente pediu para que ele a abraçasse por trás e sussurrasse em seu ouvido. Mizuto concordou e eles se abraçaram de perto por um tempo. No outro dia, Kogu aconselhou Mizuto a procurá-lo se tivesse problemas com Izana, levando Mizuto a suspeitar que Kogu poderia ser o ex-namorado dela no ensino fundamental. Em um flashback, Mizuto saiu para observar a lua e encontrou Yumi em outro quarto, também a admirando. Eles conversaram enquanto observavam o quão linda estava a lua. No presente, Yumi perguntou a Mizuto sobre os planos para o Dia das Mães. Mizuto não estava interessado, pois não estava acostumado com essas coisas, mas Yumi queria sua ajuda para escolher um presente. Mizuto não foi capaz de recusar ao vê-la tão bonita e acabou concordando. Eles pegaram um trem lotado até o shopping, onde um pequeno solavanco fez Mizuto perder o equilíbrio e ficar perto de Yumi. No shopping, eles escolheram um buquê de flores para a mãe deles, e ela chorou de felicidade. Yumi se sentiu aliviada ao ver sua mãe tão alegre, mas Mizuto foi ao altar. Lá descobrimos que a mãe de Mizuto faleceu quando ele ainda era um bebê. Yumi notou Mizuto no altar e o confortou, como uma boa irmã mais velha. Depois, Mizuto compartilhou seu plano de deixar seu pai e a mãe de Yumi a sós, já que não tiveram privacidade desde que se casaram. O garoto propôs que passassem uma noite em outro lugar, mas Yumi entrou em pânico ao pensar em ficar sozinha com ele. No outro dia, Mizuto revelou que ele ficaria na residência de Kogu, enquanto Yumi ficaria com Izana, já que os dois coincidentemente moravam um do lado do outro. No dia do plano, Izana estava animada e se agarrou ao braço de Yumi, a levando para sua casa.
Uma vez acomodados, Yumi e Mizuto perguntaram sobre o relacionamento de Kogu e Izana. Eles explicaram que eram amigos de infância desde a escola primária, mas embora já tivessem sido próximos, haviam se distanciado. Kogu mudou o assunto perguntando sobre a relação de Mizuto e Yumi, insinuando se ele já tinha visto algo interessante de Yumi. Mizuto negou, mas Kogu gritou que Mizuto era o único que teria visto os melões de Yumi, que respondeu socando a parede. Mizuto se vingou amarrando Kogu à cama e lendo seu diário em voz alta, revelando seu sonho de se tornar policial e de se casar com Izana, que também acabou socando a parede. Mais tarde, o grupo foi a um restaurante próximo para jantar, e coincidentemente as duplas se encontraram lá. Izana pediu ajuda a Mizuto para estudar, mas ele sugeriu que Yumi era mais inteligente. Quando chegaram ao quarto deles, Mizuto estava estudando enquanto Kogu estava distraído. O mesmo perguntou quão difícil era o teste, e Mizuto respondeu que estava estudando somente para não perder para sua irmãzinha. Naquela noite, Mizuto e Yumi saíram para a varanda, e ficaram surpresos ao ver um ao outro. Eles relembraram uma memória do acampamento do ensino fundamental. Yumi quase confessou que sentia saudades daquele tempo, mas relembrou que agora os dois eram somente meio-irmãos. Após a aula, Izana convidou Yumi para voltarem para casa juntas, mas Yumi recusou dizendo que precisava estudar. Yumi, que havia sido a melhor aluna no exame de entrada, sentia a pressão de se manter no topo. Quando chegou em casa, começou a estudar imediatamente. Ela se lembrou de quando Mizuto tirou uma nota maior que a dela e a fez estudar o dobro para ficar no topo. No entanto, quando olhou para Mizuto, ele parecia indiferente, o que a fez se sentir vazia. Quando eles começaram a falar sobre livros na biblioteca, Mizuto elogiou Yumi por ser a melhor aluna. Yumi percebeu que Mizuto se importava, mesmo que não demonstrasse. Ela voltou à realidade e encontrou Mizuto lendo. Então ela o lembrou de estudar, alertando que ele perderia para ela. Mizuto aceitou o desafio e ficou motivado a competir. No dia seguinte, Mizuto notou que Yumi parecia cansada, adivinhando que ela estava se esforçando para se manter no topo. Yumi concordou, dizendo que era importante para ela. No dia de um dos testes, Yumi respondeu a todas as perguntas e obteve 94% de acerto. Curiosa sobre as notas de Mizuto, ela entrou furtivamente no quarto dele, mas ficou chocada ao descobrir que ele não havia respondido à última pergunta, que era fácil. Ela o repreendeu, se perguntando por que ele fez isso. A garota se sentiu insultada, como se ele achasse que ela era muito burra e precisasse pegar leve. Yumi estava prestes a bater em Mizuto, mas sua mãe interveio. Mizuto finalmente explodiu, dizendo que Yumi estava desesperada demais para se manter no topo. Ela correu para seu quarto, mais determinada do que nunca a tirar a melhor nota. Porém, no outro dia Mizuto revelou que iria jogar sério dessa vez. Quando os resultados saíram, Yumi ficou em segundo lugar, logo abaixo de Mizuto. Embora Yumi se sentisse isolada e menosprezada, suas amigas a parabenizaram por ter se esforçado e a confortaram. Foi então que ela percebeu que nunca precisou estar no topo para ser bem tratada. Ela correu para a biblioteca para encontrar Mizuto, mas o viu conversando com uma garota chamada Higarashi. Os dois estavam lendo um livro tranquilamente, quando Mizuto perguntou à garota o que ela achava sobre a amizade. Eles discutiram o significado filosófico da amizade, e Mizuto percebeu que Higarashi era a pessoa que mais pensava igual ele. Depois da escola, Mizuto e a garota se juntaram a Izana e Yumi, mas ela ficou nervosa. A relação de Mizuto e Higarashi deixou Yumi com ciúmes, então ela saiu. Mizuto explicou que ela era sua meia-irmã, fazendo a garota reagir de forma estranha. Nos últimos dias, Yumi decidiu ser mais gentil com Mizuto, o que o incomodou. Ele confidenciou isso a Higarashi, que o aconselhou a seguir seu coração. Ele foi até o quarto de Yumi, e sem dizer nada, se aproximou e a encurralou, comentando sobre seu coração acelerado, algo que irmãos não deveriam sentir. Mizuto então revelou que o jeito que ela estava agindo o incomodava, e ela admitiu que estava com ciúmes de seu irmão. Mizuto a provocou novamente, e eles voltaram à sua troca habitual de farpas. Alguns dias depois, Yumi e Higarashi se encontraram novamente, se apresentando adequadamente, e a garota negou ter sentimentos por Mizuto. No outro dia, Higarashi achou um bilhete em seu armário revelando que alguém estava ciente de seu segredo, indicando um local que ela deveria ir. No entanto, acabou sendo uma brincadeira de Izana. As duas queriam interrogar a garota sobre seus reais sentimentos por Mizuto. O plano de Izana é ajudar Higarashi e tirar Mizuto do caminho. Quando mostraram a ela um vídeo de Mizuto dormindo, ela não pôde evitar ficar vermelha. Higarashi não sabia se estava apaixonada, pois nunca havia sentido esse sentimento por ninguém, e revelou que mesmo se amasse Mizuto, teria medo de estragar a amizade que eles têm se confessando. Yumi notou semelhanças entre sua versão mais nova e Higarashi, como baixa autoestima e medo do fracasso. Ela encorajou a garota a não desistir se quisesse se tornar a namorada de Mizuto, e Higarashi finalmente percebeu que realmente está apaixonada por ele. O plano começou com Higarashi tentando chamar a atenção de Mizuto, enquanto Yumi e Izana estavam escondidas, mas parecia que Mizuto não se importava com a garota e comentou casualmente que a roupa dela estava à mostra. Izana sugeriu que Higarashi usasse o toque físico para lembrar Mizuto de que ela era uma garota, acreditando que ela teria potencial com isso.
Higarashi decidiu fazer um movimento ousado, pedindo a Mizuto para verificar seu livro enquanto chegava perto dele. Em resposta, ele comentou casualmente novamente que ela estava o pressionando demais. Ela então confessou que fez isso de propósito, e os dois novamente terminaram agindo como amigos. Para Higarashi, um relacionamento romântico vai além da amizade, e ela não quer comprometer seu vínculo só porque tem sentimentos por ele, então ela não era capaz de arriscar demais. Depois de reconhecerem seu erro, Yumi e Izana se desculparam com Higarashi, encorajando ela a não mudar seu jeito. No entanto, elas reconheceram que a insegurança de Higarashi sobre sua feminilidade era um problema. Para apoiá-la, decidiram deixar ela mais feminina. Quando Mizuto notou seu novo visual, ele assumiu erroneamente que seus lábios vermelhos eram resultado de comer comida frita. Enquanto Higarashi tentava se aproximar, Mizuto continuamente se afastava. Ele avisou que, se ela persistisse, ele lhe mostraria o quão sagrado era seu espaço pessoal, e os dois acabaram brigando como amigos. Como último recurso, Izana aconselhou Higarashi a confessar seus sentimentos a Mizuto, sugerindo que esperar muito poderia deixar ela na friendzone. Com o apoio de Izana e Yumi, Higarashi estava se preparando para finalmente confessar seus sentimentos a Mizuto. Embora estivesse ansiosa, ela conseguiu expressar suas emoções genuínas, compartilhando quanto gostava de passar o tempo com ele. No entanto, apesar de apreciar a companhia de Higarashi, Mizuto não poderia namorar com ela. Ele explicou que seu coração já pertencia a uma pessoa, que infelizmente não pertencia a ele, e que essa pessoa ainda ocupa seus pensamentos. Descobrimos que Yumi e Izana secretamente escutavam a conversa, e Yumi se perguntou por que Mizuto recusou uma pessoa que combinava tanto com ele por sua causa. Mas é aqui que chegamos ao fim de mais um recap incrível no canal. Se gostou e quer mais uma parte, deixa o like e se inscreve no canal. Não esquece de ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!